Fascismo. O que é e como combatê-lo. 1969, Introdução ao panfleto. Por George Levan Weissman. Os liberais e mesmo a maior parte de aqueles que se consideram marxistas são culpáveis hoje do uso da palavra fascista de maneira muito imprecisa. Soltam-na como um epíteto ou palavrão contra figuras da ala direita que desprezam particularmente ou contra pessoas reacionárias em geral. Desde a Segunda Guerra Mundial, o termo fascista tem sido aplicado quer a figuras, quer a movimentos como Gerald L. Smith, o senador Joseph McCarthy, o senador Eastland, Barry Goldwater, The Minutemen, a Sociedade John Birch, Richard Nixon, Ronald Reagan e George Wallace. Ora, foram todos eles fascistas ou apenas alguns deles? Se apenas alguns, como podemos dizer quais são e quais não? O uso indiscriminado do uso do termo reflete, na verdade, a vaguidade do seu significado. Perguntado sobre a definição do fascismo, o liberal responde com termos como ditadura, neurose coletiva, antissemitismo, o poder de uma propaganda sem escrúpulos, o efeito hipnótico de um orador genial e maluco sobre as massas, etc. O impressionismo e a confusão no setor liberal não é surpreendente, mas a superioridade do marxismo consiste na sua habilidade para analisar e diferenciar a natureza dos fenómenos sociais e políticos. Que muitos dos que se chamam a si próprios marxistas não sejam capazes de definirem o fascismo de maneira mais adequada do que os liberais não é culpa totalmente sua. Estiverem ou não interessados pelo tema, grande parte da sua herança vem da social-democracia, ou socialismo reformista, e dos movimentos stalinistas, que dominaram a esquerda na década de 30, quando o fascismo foi atingindo vitória após vitória. Estes movimentos não só permitiram ao nazismo chegar ao poder na Alemanha sem que houvesse um disparo, senão que fracassaram totalmente na compreensão da natureza e as dinâmicas do fascismo e o caminho a combatê-lo. Após a vitória do fascismo, eles tiveram muito a ocultar e então abstiveram-se de fazer análises marxistas que pudessem, pelo menos, ter educado as gerações posteriores. Mas há uma análise marxista do fascismo. Esse foi um dos grandes contributos de Trotsky ao marxismo. Começou a tarefa após a vitória de Mussolini na Itália em 1922 e levou-na a um alto grau de elaboração nos anos que precederam o triunfo de Hitler na Alemanha em 1933. No seu intuito de advertir o Partido Comunista Alemão e a Internacional Comunista, Comintern, do mortal perigo e agrupar uma frente unida contra o nazismo, Trotsky fez uma crítica ponto por ponto das políticas da social-democracia e dos partidos stalinistas, as quais constituem um compêndio do culmen do erradas, inefetivas e suicidas posições que as organizações operárias podem tomar no que diz respeito ao fascismo, desde as posições dos partidos alemães dirigidos pela inoperância oportunista e pela traição da direita social-democrata, até ao abstencionismo e a traição ultra-esquerdista, stalinista. O movimento comunista estava ainda na sua bebedeira ultra-esquerdista, o dito terceiro período, quando o movimento nazi começou a multiplicar-se. Para os stalinistas, qualquer partido capitalista está automaticamente fascista. Ainda mais catastrófica do que esta desorientação dos trabalhadores foi a máxima stalinista segundo a qual, sendo opostos, o fascismo e a social-democracia eram gêmeos. Os socialistas foram chamados social-fascistas e olhados como o principal inimigo. Com certeza, não podia constituir-se uma frente unida com organizações social-fascistas, e aqueles que, como Trotsky, urgiam tais frentes unidas, foram também etiquetados de social-fascistas e tratados de acordo com isso. Como se divorciou da realidade da linha stalinista pode ser ilustrado lembrando-se a translação aos termos americanos. Nas eleições de 1932, os stalinistas americanos denunciaram Franklin Roosevelt como o candidato fascista e Norman Thomas como o candidato social-fascista. O que foi ridículo como aplicado aos Estados Unidos foi trágico na Alemanha e Áustria. Recentemente, em 1969, o termo social-fascismo começou a ser cultivado em artigos por membros da nova esquerda. Imaginam os que o usam quem o inventou?
Ou, se eles conhecem a sua história, são-lhes indiferentes as conotações? Após a chegada dos nazis ao poder, os stalinistas gabavam-se que a linha tinha sido 100% correta, que Hitler detaria alguns meses e que a Alemanha soviética emergiria a seguir. O tempo limite para esse milagre era estimável em 3, 6 ou 9 meses, e então as exportações tornaram-se em silêncio. A magnitude da derrota sofrida pela classe operária, o caráter especial do fascismo que o distingue de outros regimes ou ditaduras, chegou a ficar evidente a todos, e a ameaça para a União Soviética e o rearmamento do imperialismo alemão começou a tornar-se real. Isto levou a uma mudança na linha de Moscovo por volta de 1935 e os partidos comunistas do mundo a seguir começaram a abalar para a direita, o mesmo que os social-democratas. Esta foi a sua postura face ao desenfrear do perigo fascista em França e na Espanha. A ruína militar dos fascismos alemão e italiano na Segunda Guerra Mundial convenceu a maioria das pessoas que o fascismo tinha sido destruído para todo sempre. E tal foi também absolutamente desmentido, como que não possa nunca atrair novos seguidores. Ainda assim, desde então, a emergência de novos grupos e tendências fascistas, nomeadamente em quase todos os países capitalistas, tem desacreditado tais ilusões. A ilusão de que a Segunda Guerra Mundial foi suficiente para salvar o mundo do fascismo foi o mesmo caminho da ilusão fácil de que a Segunda Guerra Mundial foi feita para salvar o mundo para a democracia. O germe do fascismo é endémico no capitalismo. Uma crise pode elevá-lo a proporções epidémicas se não houver uma série de medidas preventivas aplicadas. Como a informação prévia é a melhor prevenção, oferecemos esta nova compilação, uma pequena seleção de escritos de Trotsky sobre o assunto, como uma arma para o arsenal antifascista. Por isso, oferecemos esta nova compilação, uma pequena seleção de escritos de Trotsky sobre o assunto, como uma arma para o arsenal antifascista. Por isso, oferecemos esta nova compilação, uma pequena seleção de escritos de Trotsky sobre o assunto, como uma arma para o arsenal antifascista. O fascismo. O que é? Extratos de uma carta a um camarada inglês em 15 de novembro de 1931, impresso por O Militante, 16 de janeiro de 1932. O que é o fascismo? O nome tem a sua origem na Itália. Foram todas as formas de contra-revolução ditaduras fascistas ou não, quer dizer, as prévias à chegada do fascismo na Itália. A antiga ditadura de Primo de Rivera, na Espanha, 1923-1930, foi chamada fascista pelo Comintern. É correto ou não? Nós achamos que é incorreto. O movimento fascista na Itália foi um movimento espontâneo de amplas massas, com novos dirigentes tomados da tropa de trabalhadores de a pé. É um movimento popular em origem, dirigido ou financiado por grandes poderes capitalistas. Tomou força da pequena burguesia, do lumpenproletariado e mesmo de alguns setores das massas proletárias. Mussolini, um antigo socialista, é um homem feito a si próprio, que cresce desse movimento. Primo de Rivera foi um aristocrata. Ocupou um alto posto militar e burocrático e foi governador-chefe da Catalunha. Efetivou a sua ascensão com a ajuda do Estado e das forças militares. As ditaduras da Espanha e Itália são duas formas totalmente diferentes de ditadura. Portanto, cumpre distinguirmos-las. Mussolini teve dificuldades para reconciliar muitas velhas instituições militares com a milícia fascista. Este problema não se colocou no caso de Primo de Rivera. O movimento na Alemanha é análogo, em maior medida, com o caso italiano. É um movimento de massas, com os seus dirigentes a recorrerem a uma grande demagogia socialista. Isto é-lhes necessário para a criação do movimento de massas. A genuína base, para o fascismo, é a pequena burguesia. Na Itália, é uma muito ampla base, a pequena burguesia das cidades e das vilas e os camponeses. Na Alemanha, igualmente, há uma ampla base para o fascismo. Deve ser dito, e isto é verdade até certo ponto, que a nova classe média, os funcionários do Estado, os administradores privados, etc., podem constituir tal base. Mas esta é uma nova questão que deve ser analisada. Com o intuito de ter previsão no que diz respeito ao fascismo, cumpre formular uma definição dessa ideia. O que é o fascismo? Qual é a sua base?
a sua forma e as suas características. Como terá lugar o seu desenvolvimento? É necessário procedermos com um método científico e marxiano. Como triunfou Mussolini? De O que fazer? Questão vital para o proletariado alemão, 1932. No momento em que os recursos políticos e militares normais da ditadura burguesa, junto das suas máscaras parlamentares, não são suficientes para manter a sociedade em estado de equilíbrio, chega a vez do regime fascista. Através do recurso fascista, o capitalismo mantém em movimento as massas da pequena burguesia e os bandos do desclassado e desmoralizado lumpenproletariado, todos os inumeráveis seres humanos que o capital financeiro conduziu à desesperação e à loucura. Através do fascismo, a burguesia efetiva um trabalho a fundo, uma vez que faz saltar os mecanismos da guerra civil, insiste em manter a paz por um período de anos, e o recurso fascista, mediante a utilização da pequena burguesia como bateria de choque, por meio da derrubada de todos os obstáculos no seu caminho, faz esse trabalho a fundo. Após a vitória fascista, o capital financeiro direta e imediatamente reúne nas suas mãos, como um torno de aço, todos os órgãos e instituições da soberania, o executivo, o administrativo e os poderes educacionais do Estado, o aparelho estatal completo junto do exército, os conselhos, as escolas, a imprensa, os sindicatos e as cooperativas. Quando o Estado se torna fascista, não significa apenas que as formas e métodos de governo são mudados consoante com os padrões fixados por Mussolini. As mudanças nessa esfera jogam, afinal, um rol menor, senão que significa, primeiro de tudo, que a maior parte das organizações operárias são aniquiladas, que o proletariado é reduzido a um estado amorfo e que o sistema de administração se incrusta fundamente nas massas e serve para frustrar a cristalização independente do proletariado. Eis precisamente a essência do fascismo. O fascismo italiano foi a imediata consequência da traição por parte dos reformistas da rebelião do proletariado italiano. Da altura em que a Primeira Guerra Mundial findou, houve uma tendência à alça no movimento revolucionário na Itália, e em setembro de 1920 derivou na tomada de feitorias e indústrias pelos trabalhadores. A ditadura do proletariado era um fato certo. O único que faltava era organizá-la e desenhá-la tirando as necessárias conclusões. A social-democracia levou medo e recuou. Depois dos seus corajosos e heróicos esforços, o proletariado foi abandonado perante o vazio. O transtorno do movimento revolucionário chegou a ser o mais importante fator no crescimento do fascismo. Em setembro, o avanço revolucionário ficou parado, e novembro já foi testemunha da primeira grande demonstração dos fascistas, a tomada de Bolonha. Nota: a campanha fascista de violência começou em Bolonha, no dia 21 de novembro de 1920, quando os vereadores social-democratas, vitoriosos nas eleições municipais, apareceram na entrada da cidade para apresentar o novo presidente da Câmara. Foram recebidos com armas de fogo, morrendo 10 assassinados e ficando 100 feridos. Os fascistas continuaram com expedições de castigo, por lugares próximos, um reduto das Ligas Verdes. Estes esquadrões de ação, vestidos de preto e em veículos fornecidos por grandes terratenentes, tomaram vilas em ataques relâmpago, ferindo e assassinando camponeses de esquerda e líderes operários, destroçando as sedes radicais e terrorizando a população. Empurrados por seus fáceis sucessos, os fascistas então iniciaram ataques a larga escala nas grandes cidades. Verdade. O proletariado, ainda depois da catástrofe de setembro, conseguiu desenvolver batalhas defensivas. Mas a social-democracia só se preocupava com uma única coisa: retirar os trabalhadores do combate à custa de uma concessão após outra. A social-democracia esperava que a docil conduta dos trabalhadores restauraria a opinião pública da burguesia contra os fascistas. No entanto, os reformistas ainda o fizeram pior, pedindo a ajuda do rei Vítor Manuel. Afinal, contém os trabalhadores quanto podem na sua luta contra os bandos de Mussolini. Não lhe serviu de nada.
A coroa, arropada pela burguesia, bota-se aos braços do fascismo. Convencidos no último momento que o fascismo não havia de ser detido pela obediência, os social-democratas fizeram um chamado aos trabalhadores para irem à greve geral. Mas sua proclamação resultou um fracasso. Os reformistas apagaram a polvorenta durante tanto tempo por medo de que pudesse explodir, que afinal, quando quiseram prendê-la com sua trêmula mão, não conseguiram. 2 anos depois do seu início, o fascismo estava no poder. Atrincheirou-se nele mercê de fatos como que o seu primeiro período de mandato coincidiu com uma conjuntura econômica favorável, após a depressão de 1921-22. Os fascistas esmagaram o proletariado em retirada por meio das forças de choque da pequena burguesia. Mas isto não foi atingido tão facilmente. Ainda depois de ter assumido o poder, Mussolini procedeu com uma dupla precaução. Carecia ainda de modelos próprios e prontos. Durante os 2 primeiros anos, a Constituição não foi ainda alterada. O governo fascista tomou o caráter de coligação. Enquanto isso, os bandos fascistas ocupavam-se do trabalho com porras, facas e pistolas. Só depois é que foi criado, aos poucos, o governo fascista, o que supôs a completa estrangulação das organizações de massas independentes. Mussolini conseguiu isto à custa da burocratização do seu próprio partido fascista. Após a utilização das forças de choque da pequena burguesia, o fascismo estrangulou-nas com o torno do Estado burguês. Mussolini não poderia ter atuado de outro modo, já que a desilusão das massas que ele unira o precipitavam num perigoso futuro imediato. O fascismo, ao converter-se em burocrático, aproxima-se muito de outras formas de ditadura militar e policial, e não conserva por muito tempo seu antigo sustento social. A reserva principal do fascismo, a pequena burguesia, vira-se representada por ele. Só a inércia histórica permite aos fascistas manter o proletariado no seu estado de dispersão e impotência. Quanto à política referente a Hitler, não cumpre acrescentar uma só palavra sobre o papel da social-democracia alemã. Repetem-se acentuadamente os erros que caracterizaram a ação dos reformistas italianos, embora com maiores doses de temperamento. A explicação do fascismo como psicose de pós-guerra, a social-democracia vê nele um Versalhes, ou crise psicológica. Em ambos os supostos, os reformistas apontam para o caráter orgânico do fascismo como movimento de massas crescente no colapso do capitalismo. Nota: o Tratado de Versalhes impôs-se à Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Foi profundamente odiado pelo que supôs de tributo sem fim às vitoriosas forças aliadas em forma de reparações pelos danos e perdas na guerra. A crise referida no parágrafo anterior foi a depressão econômica que assolou o mundo capitalista em 1929. Ante o temor à mobilização revolucionária dos trabalhadores, os reformistas italianos puseram as suas esperanças no Estado. A sua palavra de ordem era ajuda. Vítor Manuel, exerce pressão. Mas a social-democracia alemã carecia do baluarte democrático que suporia um monarca leal à Constituição. Por isso tiveram de se contentar com um presidente. Ajuda Hindenburg, exerce pressão. Nota: Field Marshal Paul von Hindenburg, 1847-1934, Junker general que ganhara fama na Primeira Guerra Mundial e mais tarde chegara a ser presidente da República de Weimar. Em 1932, os social-democratas apoiaram-no para a reeleição como um mal menor face aos nazis. Ele foi quem nomeou Hitler chanceler em janeiro de 1933. Enquanto lutavam contra Mussolini, quer dizer, enquanto se retiravam ante ele, Turati exibiu a sua brilhante palavra de ordem: cumpre ter a coragem de ser um covarde. Filippo Turati, 1857-1937. Principal teórico reformista do Partido Socialista Italiano. Os reformistas alemães foram menos brincalhões com suas palavras de ordem. Eles reclamavam coragem ante a impopularidade, Mut zur Impopularität, o que vinha a significar a mesma coisa. Cumpre não ter medo da impopularidade causada pela própria contemporização covarde com o inimigo. Idênticas causas produziram idênticas consequências. Foi a marcha dos acontecimentos condicionada pela direção do Partido Social Democrata que assegurou a carreira de Hitler. Deve-se admitir, no entanto,
que o Partido Comunista Alemão tinha aprendido algo com a experiência italiana. O Partido Comunista Italiano criara-se quase simultaneamente com o fascismo, mas as mesmas condições de maré revolucionária em decadência que levaram os fascistas ao poder serviram para dissuadir o desenvolvimento do Partido Comunista. Esta circunstância impediu-lhe acometer a eliminação do perigo fascista. Contentou-se ele próprio com ilusões revolucionárias. Foi inimigo irreconciliável da política de Frente Unida. Resumindo, estava atingido por todas as doenças infantis. Não é estranho, tinha apenas 2 anos de vida. Aos seus olhos, o fascismo semelhava ser apenas a reação capitalista. O Partido Comunista foi incapaz de perceber os traços particulares do fascismo que provêm da mobilização da pequena burguesia contra o proletariado. Os camaradas italianos informaram-me de que, com a única exceção de Gramsci, o Partido Comunista não dava crédito à hipótese de os fascistas tomarem o poder. Uma vez que a revolução proletária ficara derrotada, uma vez que o capitalismo impedira o seu ascenso e que a contra-revolução tinha triunfado, por que havia de ir mais longe com um novo levantamento contra-revolucionário? Por que a burguesia havia de alçar-se contra si própria? Tal foi a natureza da orientação política do Partido Comunista Italiano. No entanto, cumpre não perdermos de vista o facto de o fascismo italiano ser na altura um fenómeno novo, ainda em processo de formação. Não teria sido labor fácil mesmo para um partido experimentado distinguir os seus traços específicos. Nota: Antonio Gramsci, 1891-1937. Fundador do Partido Comunista Italiano, feito preso por Mussolini em 1926, morreu na cadeia 11 anos mais tarde. Enviou uma carta em nome do Comitê Político do Partido Italiano, protestando pela campanha de Stalin contra a oposição de esquerda. Tagliati, na altura em Moscovo como representante italiano no Comintern, ocultou essa carta. Durante a etapa de Stalin, a memória de Gramsci foi deliberadamente banida. No período de desestalinização, porém, foi redescoberto pelo Partido Comunista Italiano e oficialmente considerado herói e mártir. Desde então, foi considerado e aclamado internacionalmente pelos seus escritos teóricos, nomeadamente os seus apontamentos na prisão. A direção do Partido Comunista Alemão reproduz hoje quase literalmente a posição tomada pelos comunistas italianos no seu ponto de partida. O fascismo não é mais do que a reação capitalista. Do ponto de vista do proletariado, a diferença entre os diversos tipos de reação capitalista não merece consideração. Este radicalismo vulgar é menos escusável porque o partido alemão é muito mais velho do que era o italiano no período correspondente. Para além do mais, o marxismo foi enriquecido pela experiência italiana. Insistir em que o fascismo está já aqui, ou negar as suas grandes possibilidades de atingir o poder, equivalem a uma e à mesma coisa. Porque, ignorando a natureza específica do fascismo, a vontade de combatê-lo fica inevitavelmente paralisada. A maior responsabilidade recai com certeza na direção do Comintern. Nomeadamente, os comunistas italianos estavam obrigados a alçar a sua voz de alarme. Mas Stalin, junto de Manuilsky, compeliram-nos a rejeitarem as mais importantes lições do seu próprio aniquilamento. Nota: Dmitry Manuilsky, 1883-1952. Chefiou o Comintern de 1929 a 1934. Sua mudança anunciada abalou do ultra-esquerdismo ao oportunismo do período da Frente Popular. Mais tarde apareceu no palco diplomático, como delegado nas Nações Unidas. Temos observado com que diligente facilidade Ercoli mudou da sua posição a respeito do social-fascismo para a sua posição de espera passiva ante a vitória fascista na Alemanha. Nota: Ercoli, alcunha no Comintern de Palmiro Togliatti, 1893-1964. Chefiou o Partido Comunista Italiano após o encarceramento de Gramsci. Sobreviveu todos os zigue-zagues da linha do Comintern, mas após a morte de Stalin, criticou o papel deste, bem como a sua linha na URSS e no movimento comunista internacional.